Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 28 de julho, estamos aqui neste canal, a Palavra, a Luz da Verdade, trazendo palavras de ensinamento, de fé para a família também, de salvação. E nesse momento vamos falar com Deus, pedindo a bênção dele para essa meditação. Senhor nosso Deus e Pai, nós te oramos pedindo, Senhor, tua bênção. Nos ensina, ilumina cada um de nós no entendimento da tua palavra. Para a glória do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia para junto estudarmos a palavra de Deus, para conferir cada passagem bíblica, se coaduna com os ensinamentos de Deus. Neste dia, nós temos aqui uma meditação, ela é de ensinamento espiritual, para trazer libertação espiritual. Nós iremos falar sobre como vencer a amargura. Está aqui entre nós. Tem acontecido isso e muito nos nossos dias. Irá acontecer ainda mais, porque o Senhor Deus, na pessoa do seu Filho, diz que para o fim dos tempos, o amor de muito esfriariam por multiplicar a iniquidade. E a tendência é essa. Por qualquer coisa, as pessoas se ferem, porque o amor está esfriando, as iniquidades aumentando, e é muito sigiloso esse assunto que nós vamos meditar hoje. Como vencer a amargura? Mas cá entre nós aqui, quando a pessoa tem a natureza de Deus, ele nasce de Deus, do Espírito, que tem os frutos, aí é bem mais fácil vencer a amargura, porque quando você tem os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de você, aí você tem uma força maior para perdoar, para vencer as injustiças e todo tipo de amargura que poderá vir contra a sua vida. Vamos lá então. Vamos falar sobre apenas 4 pontuações. 4. A primeira, se perdoar e perdoar. A gente se perdoar a nós mesmos e perdoar a outra pessoa. Terceira pontuação, cortando a raiz, reconciliando. Terceira pontuação, confessando o seu erro, ou seja, chorando o seu estado de pecado. A quarta e a última que iremos falar sobre amando o seu ofensor ou ofendido. Muito, muito, muito importante a cada detalhe, cada pontuação dessa meditação. Então vamos começar na primeira meditação. Se perdoar e perdoar. A gente se perdoar nós mesmos, mesmo que nós errarmos, a gente confessar a Deus e se redimir daquele erro e perdoar a nós mesmos. E quando errarmos contra o nosso próximo, pedir perdão ao nosso próximo. Há quem, às vezes, entenda de forma diferente. Pecou, aí, não, vou pedir perdão a Deus. Quando for contra Deus, é a Deus. Agora, quando for contra o seu próximo, é contra o seu próximo. Então, a gente tem que ir até a pessoa que a gente errou e pedir perdão. Vamos lá, então, para o texto bíblico sobre essa primeira pontuação. Pedir perdão
se perdoar e perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, quando alguém fica com amargura de alguma pessoa que fez alguma coisa contra ela, temos que vencer isso. Temos que nos limpar, nos libertar, tirar essa amargura para fora. Qual o primeiro passo? Se perdoando, indo diante de Deus e falando: meu Deus, me dê força para perdoar aquela pessoa que me prejudicou e eu estou aqui amargo, com amargura, triste. Tem misericórdia. E o que mais? Ira, tirar a ira. Não ficar mais querendo se vingar. Pedir forças a Deus. Ó Deus, o meu desejo é de se vingar, mas eu não quero isso. Isso não é de ti. O Senhor manda perdoar. Então, me ajuda a tirar isso. Essa ira, cólera. Por qualquer coisinha, a pessoa já fica enraivado com a pessoa. Já fica cólico. Aí a gente tem que dizer assim, falava a Deus: meu Deus, me dê força. Me ajuda para também eu não ficar com essa raiva de dentro de mim, para que eu venha me libertar disto e toda a malícia seja tirada de entre vós. Toda a malícia. A palavra de Deus diz que aqueles que têm bons olhos, ele vê todas as coisas puro. Então, quando você tem um coração do novo nascido de Deus, a malícia fica algo tão distante na sua vida. É isso. Então, primeiro passo, a gente se perdoar. Começar a trabalhar primeiro em nós. Não, eu fiz isso contra aquela pessoa, ou então aquela pessoa fez algo contra mim, então eu vou me sarar. Eu vou descer diante da presença de Deus e falar: meu Deus, me ajuda. Eu errei, ou então aquela pessoa errou, mas eu quero perdoar. Me dê graças, forças para eu não sentir mais nada contra aquela pessoa. E se for o caso, eu mesmo que ela tenha errado, eu mesmo ir até lá, Senhor, e falar com ela: me perdoe por tudo isso que aconteceu conosco. Vamos nos perdoar. Esse deve ser o passo a ser feito. Vamos para a segunda pontuação, que esta é muito, mas é muito séria. Cortando a raiz, reconciliando. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Há mais de duas observações aqui a ser feitas. Primeiro, ninguém se prive da graça de Deus. Poxa vida, olha só, se você entendeu que a presença de Deus, a unção de Deus, a paz de Deus, através do Espírito Santo, é algo valioso, precioso, então você vai se blindar, você vai valorizar essa graça. E por nada, por mesmo que tenha sido uma coisa muito injusta que alguém fez contra você, o que você tenha feito com alguma pessoa, imediatamente, poxa, eu não vou deixar isso manchar a minha comunhão, minha intimidade com Deus. Eu vou perdoar aquela pessoa. Ou então, se aquela pessoa vir a mim, eu vou perdoar. Não vou deixar nem uma amargura, nem uma raiz ficar dentro de mim, porque vai prejudicar a minha comunhão e a minha intimidade com a santidade de Deus por meio do Espírito Santo. Então, eu vou trabalhar isso em mim. É isso que deve ser feito. E sobre não deixar brotar a amargura. O que é o estado de amargura? É o ressentimento. Então tem muitas pessoas que ficam logo ressentido, guarda logo mágoa, vai logo alimentando aquele ódio.
e isso vai criando um câncer espiritual dentro da pessoa, e a pessoa começa a perder a graça de Deus. Então, mágoa, tudo que é ódio, ressentimento, tem que ser trabalhado para expurgar logo para fora antes que fique enraizado. E aí, depois que fica enraizado, é um trabalho muito grande para a gente conseguir trabalhar isso em nós. Então, vamos para outro versículo, outra passagem bíblica da terceira pontuação. Vamos lendo, já lemos a segunda pontuação, vamos para a terceira. Confessando o seu erro, ou seja, chorando o seu estado. Errei, puxa vida, vou dar ouvido à sensibilidade do Espírito Santo. Eu errei, puxa vida, fiz algo que entristeceu a Deus. Confessar, se humilhar, se arrepender de coração, não ter remorso. Puxa, ser sincero, reconhecer, Senhor, eu errei, eu verdadeiramente pequei, me perdoa, e se humilhar de coração. Olha só o que está escrito a respeito disso, de um fato que aconteceu com Pedro. O Senhor Jesus disse para Pedro, ó, que Pedro disse, ó, onde o Senhor for, estou pronto para dar minha vida. Aí Jesus disse, ó, quando eu estava para ser preso, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E isso aconteceu. Quando foi na terceira vez que Jesus já tinha sido preso, Jesus estava ainda, Pedro estava ainda perto dele, acompanhando ele de longe. Aí, quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Aí, o olhar da misericórdia de Deus para salvar, olhou para Pedro. O Senhor Jesus olhou assim para ele. Viu? Está lembrado do que eu falei? Imediatamente ele correu para chorar em oculto, reconhecendo a atenção do Senhor para com ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, eu quero te mudar, eu quero te transformar. E aí Pedro saiu e chorou amargamente. Ele verdadeiramente se arrependeu, com certeza pediu perdão a Deus. E está escrito isso em Lucas 2:62. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. No livro de Tiago, também, sobre arrependimento, sobre o choro sincero de arrependimento, pedindo perdão. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A pessoa só é sarado, volta a ter a comunhão com Deus quando confessa, quando pede perdão ao que cometeu. Então vamos para a quarta pontuação e aqui já estamos concluindo. Amando o seu ofensor ou o ofendido. Então a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa que foi ofendida. Puxa vida, eu cometi esse erro contra essa pessoa. Realmente eu fui injusto, eu errei. Então eu imagino o quanto ele sofreu com a injustiça que eu cometi para com ele. Vou lá pedir perdão a ele e vou amá-lo, vou me colocar no lugar dele. Puxa vida, o Senhor Jesus disse para a gente amar o nosso próximo como a mim mesmo. Então, o que eu fiz com ele, eu não queria que isso fosse feito comigo. Então, eu vou entender, vou amá-lo e entender o quanto eu fiz aquela pessoa sofrer. Essa tem que ser a postura e a atitude de uma pessoa para com outra quando a ofendeu. A respeito disso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre
todos os pecados. Aqui fechamos a Bíblia. Ainda tem uma conclusão. Eu vou ler essa conclusão e depois termino as palavras. Faça uma oração sincera a Deus, pedindo forças para confessar seu perdão. A ofensa libera perdão. Então, aqui está o segredo. Quando você ama, de fato, quando você diz assim, eu amo a Deus, muito bem, ama a Deus. Agora, a prova que a pessoa ama a Deus é quando obedece a palavra. Quando você obedece a palavra, verdadeiramente você ama a Deus. Então, quando você age esse amor que diz que ama a Deus, aí esse amor de misericórdia vai buscar aquela pessoa ofendida e vai amar aquela pessoa, praticando o amor e tendo o prazer, a satisfação de pedir perdão. Aí sim é a prática verdadeira da palavra em obediência a Deus. Vamos agradecer a Deus. Amado Deus, sabemos que o orgulho, quando a pessoa é orgulhoso, ela não desce do eu, ela não se esvazia. Mas para com aqueles que são humildes de espírito, que procura viver a obediência da palavra, essa pessoa se esvazia, essa pessoa começa a reconhecer seus erros e começa a amar a pessoa, o próximo, o ofendido ou não, como se estivesse amando a si mesmo, e assim libera perdão, e assim é sarado, e assim a tua graça será sempre nessa vida. Nós te oramos. Abençoe, conscientiza todos nós e nos ajuda a viver essa prática. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, ótima segunda-feira. Deus abençoe a todos nós.